Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados? Ezequiel, capítulo 25, hoje. Tem 39. Brasil, estamos hoje já... Olha, hoje 70 dias, faltam pouca coisa pra gente terminar, hein? Falta 80, 90, falta 30, 29 dias, meu Deus. 30 dias, mais ou menos. Glória a Deus, hein? 2/3 já se foram. Então, eu olho, tem tanta coisa para ler. Meu Deus, vai dar tempo, mas vai dar tempo. É uma leitura programada. E muito gratificante, né? Bom dia, gente. Bom dia. Bem-vindos. E muito gratificante porque a cada dia a gente, vai conhecendo mais a palavra e vai compreendendo mais. E isso é muito bom. Espero que você esteja aí firme e forte, né? Firme e forte para a gente concretizar esse projeto. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um que tem conseguido estar aqui conosco todas as manhãs e à tarde, outros à noite, né? Porque muitos assistem a aula gravada. E hoje nós temos uma das visões mais interessantes de Ezequiel. Hoje nós vamos ver sobre o Vale de Ossos Secos. Inclusive, nossa frase é embasada nessa passagem, né? De profetizar, de crer, de não viver pelo aquilo que a gente está vendo ali, mas aquilo que nós queremos ver. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque Tu és bom, a Sua benignidade dura para sempre. E nós estamos aqui gratos por mais esta manhã que o Senhor nos concede na Tua presença. Esteja conosco, descortina os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Esteja conosco, Pai, dá entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então é isso. Vamos começar aqui. Nós estamos vendo Ezequiel profetizando sobre os povos vizinhos. Lídia, por quê? Porque o Senhor é aquele que reina, o Senhor é dono de todas as coisas e Ele é maior do que todas as nações. Então são pequenas sentenças aos povos vizinhos. Capítulo 25, a profecia contra Amon. Vê a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro. 5. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor: como bateste com as mãos e penteaste com os pés, e te alegraste o coração com toda a sua maldade contra a terra de Israel, eis que estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações, e arrancarei dentre os povos, e te destruirei entre as terras, e acabarei contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Por quê? Porque eles se alegraram com a destruição de Israel. Contra Moabe, pequena sentença contra Moabe, olha. Assim diz o Senhor: visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde a cidade, desde as suas cidades, fora das fronteiras, e a glória da terra, Bet-Semimote, Baal-Meon, e até Kiriataim, até os filhos do Oriente, até os filhos de Amon, ao qual entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos em Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. E ele vai profetizar também contra Edom. E diz assim: assim diz o Senhor, pois que Edom houve vingativamente para com a casa de Judá, e fizeram culpadíssimo quanto se vingaram dela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei
dele homens e animais, e os tornarei em deserto desde Temã, e até Dedã cairão a espada. Contra os filisteus, versículo 15. Assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová. Visto com os filisteus usaram de vingança, executaram vingança de coração com malícia, para destruir com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o resto da costa do mar, e executarei neles grandes vinganças, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor, quando estiver exercido a minha vingança sobre eles. Contra Tiro, filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada, e a porta dos povos virou para mim, e eu encherei agora e que ela está assolada. Olha, outra zombando de Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, e como se o mar fizesse subir as suas ondas, elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. Porque, diz o versículo 7, assim diz o Senhor: eis que trarei contra Tiro Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros e com cavaleiros e companhias e muito povo. 12. E roubarão suas riquezas, e saquearão as suas mercadorias, e derribarão os seus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, e tuas pedras, suas madeiras, e o pó lançarão no meio das águas. No 21 diz: farei de ti um grande espanto, e não será mais quando te buscarem, nunca mais será achada, diz Jeová. Então, essa profecia contra Tiro. Capítulo 27, a lamentação sobre Tiro. E veio a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita e formosura. No coração dos mares estão os teus ternos, e os que te edificaram aperfeiçoarão a sua formosura. Então, ele vai descrever aqui a construção de um barco, né, fazendo analogias. Fabricaram todos os seus coverses de faias de Seni, trouxeram cedros do Líbano para fazer mastros para ti, fizeram seus remos e seus cavalos de Bazã e companhia dos assírios, fez os teus bancos de marfim da ilha dos Quiteu, linho fino bordado do Egito era sua cortina. Os moradores de Sidom foram seus remeiros, os seus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal, seus lábios foram em ti os que consertavam as suas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam em ti e trataram contigo. Ou seja, ele começa aqui, os persas, os lídios e o pútio eram seu exército, os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti e fizeram sua beleza. Ou seja, você era grande, Tiro. Mas aí, lá no 17, ele diz: Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, e com trigo e minite, e com feitos e mel, azeite e bálsamo, e fizeram negócio contigo. Ou seja, você enriqueceu. E no 24 diz: estes eram seus mercadores em toda sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Meu Deus, dormi tão tarde ontem. Sangue de Jesus tem poder, olha eu. Os navios de Tarsis eram tuas caravanas por causa dos teus negócios. E tu encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, e o vento oriental te quebrantou no meio dos mares. Olha isso, gente. Então ele ficou confiando, não confia aqui na sua riqueza. E olha aqui, te quebrantou no mesmo nos mares, as tuas fazendas, as tuas feiras e os teus negócios, os marinheiros, os teus pilotos.
ou seja, afundou, né? Tudo afunda. E os que consertavam suas fendas, e os que faziam seus negócios, e todos os soldados que estão em ti, juntamente com toda a sua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares, no dia da queda. Então, afundar. No 32 diz: e levantarão a lamentação sobre ti, no meio do seu pranto e lamentação sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, e como está reduzida ao silêncio no meio do mar. Meu Deus. No 34, no tempo em que fostes quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e todas as suas congregações no meio de ti. 36, os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti, e tu te tornaste um grande espanto, e nunca mais serás para sempre. Meu Deus. Então esse é o lamento sobre Tiro. Profecia contra o rei de Tiro agora. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto que se eleva o teu coração e diz: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. Olha isso, sendo tu homem e não Deus, a soberba desse homem. E estimas o teu coração como fora o seu coração de Deus, e eis que mais sábio és que Daniel, que não há segredo algum que possa esconder de ti. Então, ele está falando, você se acha aqui como um Deus porque você é sábio demais. Ai, meu Deus. E eis que entrarei sobre ti estranhos e mais formidáveis dentre eles nações, os quais desembainharão a sua espada e contra a formosura. E dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu é homem e não Deus, e na mão do que te traspassa. Da morte os incircuncisos, da morte dos incircuncisos morrerás por mãos de estranhos, porque eu falei, diz o Senhor. Então o rei se achava tão inteligente, tão sábio, e você viu tanta coisa lá que aconteceu, que o Senhor o destrói pela mão do estranho. Então a gente não pode confundir a nossa capacidade e inteligência e etc., da grandeza com soberania, com soberba, né? E aí vem a lamentação sobre o rei do Tiro. 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, você é orgulhoso, o orgulho dele. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era tua a cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, jaspis, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, as obras dos teus tambores, os teus pífaros estavam em ti no dia em que foi criado, fora preparada. Gente, quem que é a raiz de todo orgulho? Quem que estava no Éden, jardim de Deus? Aqui está falando sobre ele, fazendo essa comparação, essa analogia com o próprio Satanás, que é a raiz de todo orgulho. E tu eras querubim ungido, olha isso, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras afogueadas, e andavas, perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, e encheu o seu interior de violência, e pecaste pelo que lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perceber, ó querubim, protetor entre as pedras afogueadas. Ó 19, ele finaliza: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Então a gente tem que entender que tudo que nós conquistamos é em Deus, né? É Ele que nos dá. Não existe que Ele se achou tão superior, tão soberbo, tão orgulhoso, que foi obrigado a ser destruído. Profecia contra Sidom, ele continua profetizando contra as nações, capítulo 28, versículo 20. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, dirige o seu rosto agora contra Sidom e profetiza contra ela. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Sidom, serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar.
Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e transpassados cairão no meio dela. Então a espada e em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. 25. Quando eu congregar a casa de Israel entre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, e que dei a meu servo Jacó. E habitarão seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então ele continua profetizando contra aquelas nações vizinhas que se alegraram com a destruição de Jerusalém, de Judá. 29, contra o Egito agora. No 10º ano, no 10º mês, veio a palavra do Senhor dizendo, diz assim, ao povo do Egito, né? Eis-me aqui contra ti, Faraó, o rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que diz, o meu rio é o meu rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos e prenderei o peixe nos teus rios e as tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará às suas escamas. Então, o rio Nilo era a fonte de riqueza e eles se soberbavam por causa disso. E eu te deixei no deserto, e a todo peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás. Gente, numa época que o Egito era a grande nação, não tinha nem como o povo assim, não ia acreditar, porque era meio que impossível o Egito, com todo aquele poderio, ser destruído. Mas lembra que o Senhor vai usar Nabucodonosor para destruir. Olha o 9. E a terra do Egito se tornará uma assolação, e o deserto, e saberão que eu sou o Senhor. 10. Portanto, eis que eu estou contra ti, contra todos os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões. 12. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas, e tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pela terra. Então, vai se espalhar. Mas assim diz o Senhor, ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentro dos povos entre os quais foram espalhados, e removerei do cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino baixo. Olha o 18. O filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e os ombros se pelou, e não houve praga de Tiro para ele, nem do seu exército pelo serviço que prestou. Portanto, eis que darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo, e roubará a sua presa, e isso será a paga pelo seu exército. Nabucodonosor é um rei que ele é usado por Deus para destruir as nações, né? Jerusalém, através de Nabucodonosor, aqui a Tiro, que era essa grande potência, que navios e etc., que dominava os mares, negociavam, eram mercantis e enriqueciam, e agora o próprio Egito sendo destruído pelas mãos de Nabucodonosor, sendo como instrumento de Deus ali para trazer juízo àquelas nações. 30. Outra profecia contra o faraó do Egito. E o Senhor pede para ele falar, e ele diz assim, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, e dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. Meu Deus, imagina o Senhor falando para você assim, olha, está perto, está chegando os dias nublados na sua vida. Sangue de Jesus tem poder, gente. Obscuro, é triste. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Olha o 6. Assim diz o Senhor, também cairão os que do Egito sustêm, e descerá a soberba de seu poder, desde Migdol até Sevene, ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová. E serão assolados no meio da terra, e assoladas, e as suas cidades estão no meio das cidades desertas. 10. Assim diz o Senhor, eis, pois, que farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. 12. E os rios farei secos, e venderei a terra, carregando-a na mão dos maus, e assolarei
a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. 13. Assim diz o Senhor, também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais príncipe da terra do Egito, e porei temor na terra do Egito. 21. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastos, e nem lhe porão ligaduras para o atar, pois para o esforçar, para que pegue na espada. Eita, não podia nem fazer os curativos, gente. O negócio lá tava feio. Não é porque o Senhor por que tudo isso, Lídia? Porque o Senhor é maior do que todas essas nações que estavam ensoberbadas. Eu levantarei, 25, os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. Então, gente, olha, Nabucodonosor, ele passa por esse tempo de glória, vamos combinar, porque ele vai sendo usado para destruir todas essas nações vizinhas, até chegar a hora que ele será destruído pelo rei da Pérsia, né, lá na frente. 31. Outra profecia para Faraó, rei do Egito. Filho do homem, diz a Faraó e a multidão, a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro do Líbano de ramos formosos, de sombra ramagem e de alta estatura, e o seu povo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer e o abismo exaltou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação e ela é vivada de regatos e todas as árvores do campo. Ao 14. Para todas as árvores junto às águas não se exaltem a sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem que bebam água e venham confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa no meio dos filhos dos homens, com que descem a cova. 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as bebem água, se consolavam na terra mais baixa. E o 28 diz, a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza estas árvores do Éden, todavia descerá com árvores do Éden a queda mais baixa, no meio dos incircuncisos jazerás, e com que foram transpassadas a espada, este é Faraó e toda a sua multidão. Ou seja, a Deus falando que Faraó, ainda que grande, irá cair. Aí vem a lamentação sobre Faraó no 32, né? Levanta a lamentação sobre Faraó, o rei do Egito, e diz, semelhante a este era um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e feri os teus rios e turbava as águas com os teus pés. E assim diz o Senhor Jeová, portanto, estenderei sobre ti a minha rede, como ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Te deixarei em terra sobre a face do campo, e lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Eita! Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da sua altura. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei como a nuvem a tua mão, e a tua lua não deixará resplandecer luz. Porque assim diz o Senhor, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com espadas dos teus valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. Que palavra dura, né, gente, para um rei. E aí vem a lamentação sobre o Egito. Filho do homem, proteia sobre a multidão do Egito e faz descer a ela as filhas das nações magníficas, a terra mais baixa que descem a cova. 22. E ali está Assur, com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caídos à espada. 24. E ali está Elão, com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Ou seja, todos estão sendo abatidos, todos serão abatidos. 29. E ali está Edom e os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos, como foram traspassados à espada. E ele
profetiza contra todas essas nações. No 33, aqui a Babilônia já destruiu Jerusalém, e ele fala, nossa, agora caiu, e eu vou ver qual que é, o que eu posso fazer. E ele vem falar sobre a função dele de atalaia, que nós vimos lá no capítulo 3, o Senhor levantando Ezequiel como atalaia para alertar o povo. Porém, o povo não liga para isso. Lembra da função do atalaia? Então, vem a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos dos teus povo e diz-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e sobre o povo, tornar um homem nos seus termos e constituir por seu atalaia. Então, era a função dele, né? E o povo desprezou o aviso. E vendo que a espada vem sobre a terra, ele vem tocar a trombeta e avisar o povo. E aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre sua cabeça. E ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e a anunciarás na minha parte. O atalaia, Kemi, era uma espécie de, não vou dizer que de guarda, mas era a pessoa que ficava sobre os muros. Lembra que os muros eram largos? Eles ficavam ali no muro e avisava quando o inimigo vinha. Ele tinha que tocar a trombeta, tinha que avisar que o inimigo vem aí. Então, o atalaia, ele era o tempo todo vigilante para despertar o povo. Olha, o inimigo está vindo, se apronta, se esconda, fuja, não sei. E Deus levanta Ezequiel como um atalaia para avisar sobre a destruição que vinha a eles. Olha, gente, vai vir a destruição. E está sempre avisando, mas o povo sempre despreza os avisos do profeta. Então, ele tinha que avisar. E ele fala assim, e se você não avisar, o sangue daquele que não se converter cairá sobre você. Essa morte vai sair na sua conta. Mas se você avisar ele, e ele não obedecer, aí o sangue dele será por conta dele mesmo. Ou seja, o pecado dele, a morte dele, você não tem culpa nenhuma nisso. Ficou claro? Às vezes eu penso muita coisa e vou atropelando os pensamentos. Mas é isso, tá? Ele tinha que avisar e o papel dele era avisar, independente se o povo aceitasse ou não esse aviso, independente ou não deles aceitarem, o papel dele era avisar o povo. Olha o 6. Mas se quando o atalaia vir quem vem e a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre ele, e este tal for levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Tá vendo? O versículo 6 explica. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. E se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue e os demandarei da sua mão. Olha o Senhor falando para ele. Mas quando tu vieres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, você fez o seu papel, você não tem culpa nenhuma na morte desse ímpio. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? E diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrerei, ó casa de Israel?
Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar do dia da prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Ou seja, ontem nós falamos que Deus é o amor, porque Deus está aqui falando: olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que vai para a destruição. O prazer de Deus é que Ele criou nós para vivermos eternamente com Ele, ao lado dele. Então, Deus não sente prazer naquele que vai morrer na desobediência, naquele que vai morrer em pecado. Olha o 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, pagando o seu furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Nós teremos vida eterna. De todos os seus pecados, como quem pecou, não fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Olha aqui agora, ele vai falar, vamos ler aqui o 21, que é o castigo de Israel por causa da sua presunção. Ou seja, o orgulho, né, gente, é a causa da destruição de Israel. Achar que não precisava mais de Deus. E sucedeu que no ano do 10º mês, mês 5 do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Então veio a palavra do Senhor dizendo, 24, Filho do homem, os moradores deste lugar deserto da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuía essa terra, mas nós somos muito e essa terra nos foi dada em possessão. Diz-lhe, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue, e possuireis essa terra? Vivo eu que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e os que estiverem sobre a face do campo entregarei a fera, para que coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão em pestilência. 29. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. 30. Porquanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das suas casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, e o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ou seja, o povo ouve, porém não executa, não obedece. Até hoje é assim, né, gente? O que tem de gente ouvindo a palavra de Deus nesse mundo, principalmente aqui no mundo da internet. Que na internet tem milhões de pessoas, milhares de pessoas falando a palavra de Deus. Aí o povo ouve e acha lindo, mas porém o coração, né, segue a sua própria avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amor, canção com quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou seja, não as praticam. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Isso tudo para dizer, você realmente é uma atalaia, você realmente está aí falando. Eles não ouvem, mas quando vier a destruição, eles entenderão que houve entre eles um profeta. Agora um alerta aos pastores. Aqueles pastores, esse alerta é aqueles pastores que não querem cuidar das ovelhas. E olha, gente, que a mão de Deus aqui é pesada. Eu marquei tantos versículos que, meu Deus, é até preocupante. Porque o pastoreado não é fácil. E pastor é para quem quer cuidar de ovelha, né? Mas hoje a gente tem muitos pastores que querem apenas o status, os benefícios, né? O cuidar mesmo, que o papel do pastor é ensinar, cuidar das pessoas feridas, das pessoas que estão precisando de cuidado. Gente, não é fácil. É uma missão que é uma coisa que eu nunca desejei na minha vida.
Nunca pensei assim, eu quero ser pastora, dirigir uma igreja, cuidar de... Não, eu gosto de falar da palavra de Deus e tudo, mas eu nunca almejei. Se o Senhor tivesse para mim, meu Deus, eu vou cair para trás, porque eu não penso sobre isso. Porque, gente, vamos ler isso aqui e vai ver o quanto que é duro a vida do pastoreado. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Ou seja, aquele que é preocupado com seu próprio umbigo. Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Ou seja, vive do bom e do melhor. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ai, meu Deus. Vou só ler, tá bom, gente? Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto e todas as feras do campo, porquanto se espalharam, estão ali desgarradas, desprotegidas. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto do outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Porquanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Ai, ai. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Olha Deus falando, você não faz sua parte? Eu farei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos seus diversos países e trarei à sua terra. E as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e todas as habitações da terra. Em bons pastos eu apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos e nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-á, eis com juízo. E quanto a vós, ovelhas minhas, aí, gente, o negócio agora mudou. Agora ele traz a responsabilidade para os dois lados. Falou da responsabilidade do pastor, você não vai fazer? Eu farei. E agora fala, ó ovelhas, vamos lá para as ovelhas. Assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado grande, entre carneiros e bodes. Olha o 22, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e as elas apacentará. O meu servo Davi é quem há de apacentar, e lhe servirá de pastor. Quem que é essa pessoa, gente? Ele está aqui falando de Jesus, tá? Ele está falando, e eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. 30. Saberão, porém, que eu, Senhor, seu Deus, eu estou com elas, e com elas não o meu povo. E com elas são o meu povo, a casa de Israel, diz Jeová. Vós, pois, ovelha minha, ovelhas do meu pastor, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Ou seja, não estamos só, ainda que pareça, existe um Deus que cuida de nós, existe o nosso bom pastor. 35 é a profecia contra o Monte Seir. Essa aqui já é uma visão escatológica, tá? É uma visão já apocalíptica. E vê algo que ainda
não aconteceu. Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir, profetiza contra ele, diz: assim diz o Senhor Jeová. Pois que guarda inimizades perpétuas e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo de extrema iniquidade. 8. Enchereis os seus montes dos seus transpassados, nos teus outeiros, os seus vales, e em todas as suas correntes cairão os transpassados à espada. 11. Portanto vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira, conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. 13. Vós vos engrandecestes contra mim, contra a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim, e ouvi. Assim diz o Senhor, enquanto te alegra com toda a terra, a ti porei em assolação, como te alegrastes com a herança na casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolada serás, e o monte Seir e todo Edom, sim, todos saberão que eu sou o Senhor. Isso aqui é uma visão escatológica. Na profecia aos montes de Israel, capítulo 16, de 36, vou começar aqui no versículo 5. Diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo com meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Porquanto assim diz o Senhor: eu levantarei a mão para que os gentios que não estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmo. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzirei os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados. E farei andar sobre vós os homens e o meu povo, ó Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais o despilharás. Olha a restauração de Israel. Versículo 17. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com suas ações, com as imundícias de uma mulher em sua separação. Tal era o caminho perante o meu rosto. 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue, e derramaram sobre a terra dos seus ídolos como as que contaminaram. Olha 22. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor: não é por vosso respeito que eu faço disso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações e vos fortes. Aí 24. Eu tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, aqui nos fim dos tempos, gente, haverá esse ajuntamento dos judeus em Jerusalém, tá bom? Isso aqui é coisa para o futuro ainda. E vos livrarei de todas as vossas imundícias. Ele vai juntar de todos os lugares do mundo, tá bom? E chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e vossos feitos que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Vamos para o 37, que fala assim. Esse 37 é um capítulo maravilhoso, que é um capítulo assim muito famoso do livro de Ezequiel. Nossa frase hoje está sobre esse capítulo, tá? E tem a ver com isso, porque ele manda ele ir para o vale de ossos secos e fala: profetiza, filho. Então, às vezes, nós estamos em situações que nós não vemos solução, mas nós temos o comando do Senhor que fala: profetiza. Profetiza não pelo que você está vendo, mas pelo que você quer ver. Então, não olhe para o que você está vendo agora. Fortaleça no Senhor e creia e profetiza sobre aquilo que você está precisando hoje. Exercite a fé. Aqui é um exercício de fé. A visão de um vale de ossos secos. Capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja,
não tinha vida, não tinha sangue, então não tinha vida, era só ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E eis que me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Nossa, engasguei. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram. Enquanto ele falava, o Senhor já começou a agir. Enquanto ele profetizava, o Senhor começou a agir. E esse rebuliço de ossos, cada um osso juntando com osso. Gente, olha que cena, que cenário. Era um cenário de devastação, e agora vira essa loucura. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele sobre por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre, gente, arrepio, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Vem e sopra, né? E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Uau, olha que reconstrução, olha que coisa, olha que levanta e profetiza, gente. Meu Deus, sopra o vento do Espírito. Então ele me disse, filho do homem, estes são os ossos, são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 14. Porei em vós o meu espírito e viverei, e vos porei a terra, e saberei que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Tu, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unem e se tornem um só na sua mão. Eita glória, gente. Olha aqui a diferença entre um vale de ossos secos, entre uns ossos secos jogados ali num vale e um exército, é o ato de profetizar. E depois é o Espírito que sopra, que vem pelo vento. Então, sem o Espírito Santo, nós realmente não podemos até estar em pé, mas não temos vida. Então, sopra, profetiza e sopra o vento do Espírito sobre eles. E os pedaços de madeira sobre o qual houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. E diz, pois, assim diz o Senhor, eis que eu tomarei os filhos de Israel entre as nações, para onde eles foram, e congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Isso aqui realmente é totalmente escatológico, essa parte aqui, tá? E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações. 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Uau! Profetiza, gente, profetiza. 38. Profecia contra Gog. Isso aqui também ele fala, é uma figura profética, tá? É uma figura profética, não existe essa cidade, essa pessoa, mas eles mostram aqui a rebelião contra Deus. Olha o que ele diz. Filho do homem, dirige,
dirige o rosto contra Gog na terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, como teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, e manejados todos a espada. 7. Prepara-se, dispõe-te de todas as tuas congregações, e te reúnem a ti, para que serves tu e a tua guarda. 9. Então subirás, e virás como uma tempestade, e far-te-á como uma nuvem, para cobrir a terra e todas as suas tropas e muitos povos. Ou seja, eles vão tentar invadir Israel. E aí no 14 diz: portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog: assim diz o Senhor, não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança, virás, pois, no teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montando em cavalo, grande ajuntamento de exército numeroso. Mais 19, porque disse no meu zelo, no fogo, o meu furor, que naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel. 21, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor, e a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. 22, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, em uma chuva inundante de grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, e farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e entrarei aos montes de Israel. Isso aqui, gente, como expliquei, é uma visão apocalíptica, tá? 8. E eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, e este é o dia que eu tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão totalmente, e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas com os arcos, e com as flechas e com os bastões na mão, e com as lanças farão fogo, e com tudo isso 7 anos. 11. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale que se passa no oriente do mar, e se espantarão, e os que deles passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, que eles chamarão. E tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, diz às aves de todas as espécies e todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde e vede todas partes do meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande dos montes de Israel, e comei a carne e bebei o sangue. 21. E porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, e se tiver executado a minha mão, e todas elas estiver carregado, e então saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, assim diz o Senhor, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó. 28. Então saberei que eu sou o Senhor, o Deus, que vendo que os fiz ir em cativeiro entre as nações, e o tornei a juntar para voltarem à terra, e nenhum deles excluí, nem encoderei mais a minha face deles, esconderei a minha face deles, meu Deus, quando eu houver derramado no meu espírito na casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Uau! Uau! Então, por hoje, nós paramos aqui no capítulo 39, e amanhã vamos continuar do 40, e vamos finalizar Ezequiel. Vamos ver aqui. 5. Yes, amanhã vamos finalizar Ezequiel. E aí começa um livro muito interessante, né? O livro de Daniel. Daniel também é outro profeta, né? Que é um exemplo para a nossa consagração a Deus. Vou falar muito de Daniel, né? Hoje, esperar para o dia dele. Porque Daniel tem muitas revelações, né? Ele mostra pra gente que o ambiente não é mais forte do que o que Deus tem para nossas vidas. Então amanhã nós vamos finalizar o livro de Ezequiel, e hoje a nossa palavra é: independente do que você está vivendo, profetiza. Profetiza, porque o Senhor é capaz de trazer vida aonde não tem vida,
de reconstruir aquilo que está destruído, aquilo que não tem mais solução, aquilo que já acabou, está seco, sem condições. Deus restitui e recompõe e põe tudo no seu devido lugar. Amém? Então profetiza aí sobre o seu desafio e que o Senhor vem te dar um dia de paz e de bênção e de vitória. Até amanhã, para nós finalizarmos o livro de Ezequiel. Um beijo. Obrigada, gente.